Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou diante dele e lhe disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Jesus ameaçou o demónio, e que saiu do menino, e este ficou curado a partir daquele momento. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: por que motivos não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te aqui para acolá, e ele há de mudar-se. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Neste dia que ouvimos o Evangelho, a cura de um demónio, há tempos ouvi uma história muito simples que nos pode explicar a nossa falta de fé e às vezes inseguranças. Estava um senhor, um indivíduo, sobre um muro, e os anjos de um lado a chamá-lo, e o demónio do outro não o chamava. Então a pessoa perguntou: por que é que os anjos me chamam e tu não me chamas? E ele respondeu: eu já sou o dono do muro. Nós muitas vezes não vemos, não queremos ver, mas esta resposta que o demónio deu, quando o trabalho está feito, quando nos deixamos levar, já não é preciso o demónio fazer grande esforço. O caminho que o demónio nos propõe é sempre belo, cheio de flores. É como no mundo, as coisas más são propostas como belas. E depois sabemos onde nos conduzem. É assim. Nós hoje celebramos uma festa regional, Nossa Senhora da Cabeça. Nossa Senhora o povo de Deus ao longo da história foi-lhes dando muitos nomes, honrando Maria. Esta devoção mariana é de origem espanhola e teve início na região da Andaluzia, numa serra chamada Serra Morena, onde se encontra o Pico da Cabeça. Nossa Senhora da Cabeça possui uma história maravilhosa, que teve início no ano 1227, nos contrafortes da Serra Morena, Andaluzia, região espanhola, onde fica situada a cidade
de Andujar, e o pico, a ponta mais alta dessa serra, chama-se Cabeça. Os espanhóis chamam-lhe Cabeça, como na minha terra, lá no interior de Portugal, o pico mais alto perto da minha terra chama-se Cabeça Rainho. E a palavra rainho não faz grande sentido. O que seria Cabeça Rainha. Nunca soube o motivo porque é que chama Cabeça Rainho, não o Cabeça Rei. Não sei, são coisas muito antigas. E aqui, na zona da Andaluzia, o pico mais alto chama-lhe Cabeça. As terras ao lado da montanha eram utilizadas com os rebanhos, sobretudo para a criação de ovelhas e carneiros, vigiados por pastores, gente simples, pobre e religiosa. Havia um senhor que era pastor, João Alonso Rivas, natural de Granada, filho de cristãos cativos e fugitivos da tirania dos mouros, dos árabes. Durante a fuga, João Rivas perdeu um braço. Nós estamos a falar de um período da história muito, muito complicado, em que os mouros, os muçulmanos, dominaram a Península Ibérica e, portanto, alguns cristãos fugiam. Conseguiam fugir do domínio. Este João Alonso Rivas também fugiu. João era muito piedoso e muito devoto da Virgem Maria, a quem dedicava as suas orações enquanto apacentava as suas ovelhas. Por várias vezes, parecendo vir do alto da montanha, ele ouvia um toque de sineta. Pensava, deve ser da minha imaginação, coisa de quem vive solitário nestas terras altas, nas montanhas. Portanto, ele começou a ouvir a sineta e a pensar que seria da sua cabeça, por causa da solidão. Na noite de 12 de agosto de 1227, o pastor João Rivas, ouvindo mais distantemente o som da sineta, seus olhos depararam com uma brilhante luzeiro no alto do Monte Cabeça. Ele, sem dúvidas nem medo, partiu em direção ao célebre pico. Chegando lá, ouviu o toque da sineta saindo da gruta, de onde saíam também raios luminosos. Entrando na caverna, viu sobre as pedras uma belíssima imagem de Nossa Senhora e a sineta presa num galho ao lado da Virgem, que continuava a bater. Voltando ao normal, João dirigiu-se à Mãe de Deus e perguntou: fostes vós, ó minha Mãe, que por vosso influxo me atraíste à vossa presença para divulgar os vossos desígnios? Se assim é, dizei-me o que devo fazer e a vossa vontade será cumprida. E uma voz dulcíssima, que parecia vir do céu, falou-lhe assim: não temas, servo de Deus, vai à cidade de Andujar e dizei a quantos encontrares que chegou o tempo de cumprir a vontade de Deus, fazendo construir neste lugar um templo, onde hão de operar os prodígios em favor dos que acreditarem. João prometeu à Virgem Mãe de Deus fazer tudo quanto ela ordenara, temendo que os habitantes de Andujar achasse que ele fosse um louco visionário ou impostor, recebeu de Nossa Senhora o sinal: vai, cristão venturoso, o testemunho de tuas palavras será o teu braço perdido que eu te restituo. João Rivas viu o seu braço direito perfeitamente são. Ao chegar do dia, João Rivas, tendo à frente o vigário e outras autoridades, foram ao Monte da Cabeça, levaram a imagem milagrosa para Andujar e foi aclamada padroeira sob a invocação de Nossa Senhora da Cabeça. Daí em diante, foram-se multiplicando os milagres operados por Deus pela intercessão da padroeira.
Dentre os muitos milagres realizados, teve grande repercussão o que se deu em favor de um nobre senhor condenado à morte, cortar a cabeça, o qual fez voto de ir, se a Virgem o salvasse, depositar uma cabeça de cera aos pés da sagrada imagem. Na hora da execução da pena de morte, a multidão em delírio viu chegar o mensageiro do rei trazendo a graça ao condenado. A Virgem o libertou. E o feliz agraciado cumpriu o seu voto, e é em recordação de tão extraordinário acontecimento que, a partir daí, nos santuários dedicados a Nossa Senhora da Cabeça, a imagem dela é representada trazendo na mão direita uma cabeça. Como disse, esta veneração, este nome Nossa Senhora da Cabeça, é uma veneração regional do sul de Espanha, que tanto sofreu, ao longo de tantos séculos, com a presença dos muçulmanos. Nós vivemos num período em que se tenta tapar a história, tenta-se tapar os acontecimentos, mas foi a intervenção de Maria, foi a intervenção de Jesus que foi dando força ao povo de Deus. Foi a Maria, com as suas aparições, com a sua presença, que nunca deixou o seu povo abandonado. Nós vivemos um período também muito confuso. Tudo nos é apresentado como belo, tudo nos é apresentado cheio de flores, com uma maravilha, e nós podemos reconhecer que tudo isto do nosso mundo atual é como estarmos assentados em cima do muro que pertence ao demónio. E nós temos que saber para que lado é que temos que ir, saber para que lado nos vamos inclinar, porque o nosso mundo está a fazer propostas muito bonitas, muito lindas. Agora, quando o Papa esteve em Fátima e em Lisboa, houve lá uma tentativa de uma missa muito complicada, e na igreja da Ameixoeira, que é onde eu já concelebrei lá com o seu padre Álvaro, que Deus tem, que era meu amigo, nessa igreja da Ameixoeira, e foram lá fazer uma missa, um escândalo, e para espanto, as 12 pessoas que foram contra aquela missa eram 9 homens e 3 mulheres, recém-convertidos. Todos converteram a Jesus Cristo ao máximo há 2 anos. Através da leitura da Escritura, através disto, através daquilo, eram todos recém-convertidos. E nós temos que olhar para o muro. Temos que olhar para o muro e levantar a cabeça. Na Andaluzia, no sul de Espanha, o povo de Deus, reparai, as procissões, aquela beleza, aquela coisa tão bela, como são as procissões no sul de Espanha, a grandiosidade, a festa. E às vezes nós no mundo não compreendemos como é que é isto. Olhai para a história, olhai o que aquele povo sofreu. E foi Maria, foi Jesus Cristo que lhes deu força. Por isso é que no sul de Espanha estão, diria eu, hoje as procissões mais lindas do mundo cristão, feitas com devoção e amor. Porque o povo, com sofrimento, aprendeu a olhar para o monte da cabeça, onde Maria nos chama, e sobretudo a saber para que lado vamos cair. Eu não conheço aqueles jovens, mas vou conhecer. Aqueles jovens que enfrentaram na igreja da Ameixoeira aquele sacerdote e aquela gente que estava lá. Nós não temos nada contra eles, mas temos que contra a sua doutrina, contra os seus princípios,
Nós não temos nada contra ninguém, mas estamos contra os princípios e doutrina. E estes 12 jovens, quando 9 homens e 3 mulheres, que apareceram 12, até o número nos assusta. Chamaram a polícia para eles, estão a ser investigados, mas Deus serve-se, sobretudo, sempre se serviu de gente humilde. Gente humilde. Se ouvirmos estes jovens que foram falar, todos eles dizem: nós éramos perdidos, nós estávamos perdidos no mundo, andávamos no pior, nas situações piores, encontramos Deus. E que foram eles fazer à igreja da Ameixoeira? Rezar o terço. E com o terço se incomodaram. E esta é a nossa igreja. Nós às vezes não entendemos que Cristo continua a ser crucificado, e é crucificado por muitos de nós, com escândalos, com as falsas doutrinas, com falsos princípios. Há muitos cristãos que não querem ver. Eu já falei, não sei se devo mais, mas o que está a acontecer com os nossos maiores? Vocês já imaginaram o que é chegar ao pé de alguém doente? Ao pé de alguém doente e dizer, e falar-lhe na morte? Mas que é isto? Que sociedade é esta? E nós temos aqui muita gente na nossa comunidade, eu não estou a falar de cor. Falar da morte, doutores, falar da morte, quando a pessoa se sente tão frágil. Mas que muro é este? Pessoas que tanto trabalharam, que tanto lutaram, se há alguma geração que não merecia, é esta uma geração. E eu falo por nós latinos, que não temos capacidade para ouvir estas palavras, que não temos capacidade, outras culturas poderão ter cultura para entender, nós não temos. Como é que é chegar ao pé de um doente do sul, que emigraram do sul da Europa, e falar da morte, para não ter sofrimento? Como é que é isto? E está nas nossas famílias, está aí implantado, com um sorriso nos dentes e com uma beleza total. E eu vejo tanto sofrimento, tanta dor, e só temos 2 caminhos: ou calar por medo, ou falar, porque o muro está a ficar alto demais. E se nós cairmos para o lado, nunca mais nos libertamos. Como aqueles jovens que foram rezar o terço e que têm todos a casa dos 20 anos, que diziam: nós estávamos perdidos, nós estávamos no caminho destruído, e nós temos que olhar para isto tudo e saber discernir até o que está a dizer da televisão destes jovens, até o que está a dizer nas televisões destes jovens. Olhemos para a vida, olhemos para o nosso mundo e peçamos à Senhora que não nos abandone, como não abandonou o povo da Andaluzia, em Espanha, que, repito, hoje no mundo é o povo que faz as procissões mais bonitas de toda a cristandade, com muito amor, com muita devoção. Não tem vergonha de ir com andor, descalços, levar Maria pelas ruas e dando testemunho. Mas é preciso sermos coerentes com a nossa fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus,